Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje é segunda-feira e nessa segunda-feira nós estaremos fazendo um tarefão de revisão da matéria de português, tá? Então nós estamos chegando já nos últimos assuntos dessa quarta unidade e é importante que a gente vá revisando alguns assuntos. Então esse tarefão, ele tem o objetivo de que você possa revisar alguns assuntos que foram vistos, assuntos que são importantes e que é necessário que você fixe bem eles. Então vamos lá, eu vou estar explicando como fazer ele. Primeira questão, ele diz assim, gente: circule os advérbios e classifique-os. Então eu coloquei aqui, 4 frases, certo? E você vai estar, circulando onde tem os advérbios e vai estar classificando. Por exemplo, da letra A para a letra B, você deixa uma linha. Da letra B para a letra C, outra, e assim sucessivamente. Então, nessa frase aqui, ontem fomos à sua casa. Onde está o advérbio aqui nessa frase? Então, onde estiver o advérbio, você vai circular ele. E depois você vai me dizer, o advérbio que você circulou é de quê? De modo, de lugar, é de intensidade. Então, você vai classificar. Para isso, você vai para o livro, para onde tem a parte de advérbios, e vai olhar aquela tabela, tá bom? Então, deixa uma linha de uma letra para outra para você colocar a classificação dele. Não esquece de ir para a tabela para você saber bem direitinho. Então, copia aí. Primeira frase, ontem fomos à sua casa. Letra B, aqui, neste local, nasceu minha mãe. Letra C, pegue mais livros. Letra D, ele falou educadamente. Segunda questão. A segunda questão, ele diz assim: escreva 2 frases com os seguintes advérbios. Você vai continuar naquela tabela de advérbios e você vai olhar lá, advérbio de dúvida. Você vai escolher 2 e fazer 2 frases. Advérbio de modo, escolhe 2, faz 2 frases. Advérbio de intensidade, escolhe 2, faz 2 frases. Advérbio de negação, escolhe 2, faz 2 frases. Advérbio de lugar, escolhe 2, faz 2 frases. Então, como são 2 frases, você vai deixar o quê? Deixa aí 2 linhas, tá bom? Então, vai dando pausa e vai copiando. Na terceira questão, ele diz assim: complete com um dos porquês estudados, Nós estudamos os porquês, vocês deram aquela aulazinha, onde vocês montaram o vídeo, um pequeno vídeo, explicando o uso dos porquês. Quem ainda não fez, mande que é para nota. Então, aqui diz assim, atenção às regras, Para você preencher aqui com os porquês, você vai ter que estar lembrando de quê? Das regras. Letra A, não sei o porquê de não gostar dele. Analise essa frase e veja qual porquê você vai colocar. O outro tracinho, chegou cedo, Por que chegou cedo? Então, coloca aí. Ele não veio ao estudo, por quê? Porque final de frase, como é? Não aumento porque não gosto de som alto. Isso aqui é um di, viu, gente? Apagou aqui, mas é um di. De som alto. Então, faz o uso aí de um dos porquês nessas frases, tá, pessoal? Então, dá uma pausa, copia, responde. Vem agora a quarta questão, e a quarta questão, ainda com o uso dos porquês, ele diz assim: assinale a alternativa correta em relação ao uso dos porquês. Aí tem 3 alternativas aqui, usando os porquês, mas somente uma delas está certa. Tem 2 erradas e uma certa. A primeira diz: por que não fizestes o trabalho? Esse porquê aqui está certo. Viajou porque adoeceu. Esse uso desse porquê está certo. Fui à feira porque precisei de frutas.
o uso desse porquê, tá certo? Então, onde tiver o uso do porquê que não está errado, que é o certo, você coloca um X, tá? Então, dá uma pausa aí e marca a alternativa correta. Aqui, pessoal, a quinta questão. A quinta questão diz assim: o que são verbos regulares? Então, vocês estudaram isso, tem no livro, né? Dê um exemplo de um verbo regular. Sexta questão: o que são verbos irregulares? Então, você vai dizer o que são os verbos irregulares e você vai dar um exemplo de um verbo irregular. Sétima questão: conjugue os verbos abaixo. Veja só, o verbo vender no pretérito perfeito. Existe uma tabela sobre esses verbos, né? Não diretamente com esses que eu coloquei, mas com os verbos irregulares que trabalha a conjugação. Então, você pode ir lá naquela tabela e ver a conjugação. Então, vá lá nos verbos irregulares que estão no livro, que você vai conseguir fazer isso aqui, tá bom? Procura lá no livro. Então, o verbo vender no pretérito perfeito. Observa a tabela do pretérito perfeito. Como é que faz a conjugação no pretérito perfeito? Aí, então, vender, você vai conjugar eu, tu, ele ou ela, né? Nós, vós, eles ou elas. Aí, aqui, eu coloquei só os outros dois verbos e você vai fazer isso aqui, tá? Eu não coloquei isso aqui nesses outros dois para não tomar o espaço do quadro. Então, o verbo cantar no pretérito mais que perfeito. Vai lá na tabela dos verbos irregulares que você vai ver como é que você conjuga o pretérito mais que perfeito. Aí a letra C, o verbo nadar no futuro do presente. Também tem lá nas tabelas para você pegar de exemplo. Então, você vai colocar as pessoas, né? Eu não coloquei as pessoas aqui nem no verbo cantar e nem nadar, só coloquei aqui no verbo vender, mas você vai estar colocando nesses outros dois verbos, tá bom? Aí a oitava questão, vamos botar assim para que dê para você, ó, copiar, né? Vai dando aí sua pausa e vai copiando, tá, gente? Vai dando a pausa e vai copiando, ok? Aí a oitava questão diz assim: circule o grupo de todos os verbos irregulares. Aí aqui eu coloquei dois grupos. Eu coloquei o grupo A e o grupo B. O grupo A tem doar, ganhar, esquecer. O grupo B tem caber, ouvir e dar. Qual desses dois grupos aqui só tem verbos irregulares? Então, o grupo que só tiver verbos irregulares, você vai circular. A nona questão, ela diz assim: o que é um gerúndio? Então, você vai lá para o livro, né, onde nós estudamos, e você vai colocar ali com suas próprias palavras o que é essa colocação pronominal, essa colocação, terminações que a gente coloca nas palavras, não é? Que indica que ele está no gerúndio. Você vai lá colocar. A 10ª questão diz assim: escreva os verbos abaixo no gerúndio. Então, eu coloquei aqui os verbos, você vai colocar esses verbos no gerúndio. Então, vou dar só um exemplo da letra A. Almoçar fica como? Almoçando. Já coloquei no gerúndio. Então, você vai pesquisar lá. Letra B, escorregar. Letra C, aprender. Letra D, sorrir. Letra E, demolir. Letra F, ceder. Então, todos esses verbos aqui, você vai fazer o quê? Você vai colocar eles onde? No gerúndio. A 11ª questão diz assim: complete as frases com põe, né? P-O-E-M, ou põe. Então, vai lá para onde nós estudamos o verbo pôr, para você saber quando é que eu uso põe e quando é que eu uso põe.
Então, aqui, ó, Lúcio, aí vai colocar um deles dois, a bicicleta no chão. Letra B, ela, aí um dos dois, alegria na casa. Letra C, Ana e Paulo, põe um dos dois, muito amor na comida que fazem, certo? Então, gente, olha bem aqui, vai dando as pausas e vai copiando esse exercício, tá? Vamos lá, vamos continuar o nosso tarefão. Já estamos na 11ª questão. Aqui, pessoal, a 12ª questão diz assim: responda com suas palavras. Oração é, frase é. Você vai dizer o que é uma oração e o que é uma frase. 13ª, dê 2 exemplos de cada. Você vai escrever 2 orações e 2 frases. 14ª, marque X somente nas orações. Então, você vai marcar um X somente onde for oração, ó. Ufa, se é uma oração ou é uma frase? A outra, fomos à praia hoje. Isso é uma oração ou é uma frase? Alô, Murilo, é uma oração ou é uma frase? Minha nossa, é uma oração ou uma frase? Comprei óculos novo, é uma oração ou é uma frase? Então, você vai marcar um X somente onde for oração. Onde for frase, você não marca o X. Na 15ª questão, ele diz assim, ó. O que é um sujeito em uma oração? Você vai me dizer, o que é um sujeito em uma oração? 16ª, o que é um predicado em uma oração? A 17ª, ele diz assim, escreva 2 frases de cada sujeito abaixo. Então, você vai escrever 2 frases com sujeito simples e 2 frases com sujeito composto. Lembre aí o que é um sujeito simples e lembre aí o que é um sujeito composto. 18ª, circule o sujeito e sublinhe o predicado. Aí, letra A, Marcos levou o gato para passear. Letra B, o doce de coco estava uma delícia. Eu e papai jantamos fora. Então, gente, você vai fazer o quê? Onde for sujeito, você circula. Onde for predicado, você passa um traço abaixo, tá? Então, ó, copia aí essas até a 18ª questão. Vamos lá? Pessoal, agora nós vamos trabalhar textos, certo? Mas vamos trabalhar de uma forma muito interessante, porque nós vamos estar trabalhando em cima de pequenos vídeos. Um texto argumentativo, um texto narrativo e um texto descritivo. Textos pequenos que, como eu disse a vocês, vão ser trabalhados em cima de uns vídeos da Turma da Mônica. Super engraçados, muito legal, vocês vão amar, pessoal. Então, gente, no primeiro vídeo, que estão aí abaixo da aula, veja bem, o primeiro vídeo, ele vai estar contando a história de Mônica e Cebolinha. Alguma coisa que vai acontecer com os dois. Você vai assistir o vídeo. Então, como é um texto argumentativo é aquele que eu vou dizer se o que eu achei está certo ou está errado e o porquê eu achei aquilo, digamos assim, eu tenho uma opinião sobre aquilo ali. Então, essa minha opinião, onde eu vou tentar convencer a pessoa que está lendo que aquilo que eu estou dizendo está certo, chama-se um texto argumentativo. Então, primeiro você vai o quê? Assistir o vídeo. Depois, você vai escrever 2 parágrafos. Cada parágrafo deve ter 5 linhas, certo? Não pode ter menos, pode ter mais, mas menos não. 5 linhas cada parágrafo.
O primeiro parágrafo diz assim: você achou a atitude da Mônica certa ou errada? Explique sua resposta, certo? Você vai dizer aquilo que Mônica fez foi certo ou errado? Por quê? Foi certo ou foi errado? Você vai dizer. Segundo parágrafo, você achou a atitude de Cebolinha certa ou errada? Explique sua resposta. Então, gente, veja bem, para você colocar sua opinião, você vai dizer, ó, eu achei que quando Mônica fez assim, 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 ela foi errada. Foi errada por isso, por isso e por isso. Ou foi certa por isso, por isso e por isso. A mesma coisa você vai explicar de Cebolinha. Agora, veja bem, não pode ter menos de 5 linhas, tá bom? Aí vem o segundo texto, a questão de número 20, que é um texto narrativo. Primeira coisa que você vai fazer, você vai assistir o vídeo e depois, esse vídeo, ele tem Mônica e Magali. Vai ter também o Cascão, mas eu quero que você diga assim, o que foi que aconteceu com Mônica e com Magali no clube que elas foram. Então, você vai narrar, ou seja, você vai contar com suas palavras o que aconteceu nessa ida ao clube de Mônica e de Magali. Não pode ter menos de 10 linhas, tá? Não pode ter menos de 10 linhas. A questão 21 já é um texto descritivo. Você vai assistir esse vídeo de 3 minutos e depois, esse vídeo aqui é um vídeo que acontece com Mônica. E aparece um paquera para Mônica, só que ele é um vampiro. E ele leva a Mônica num castelo para conhecer. Então eu quero que você descreva como era o vampiro e como era o seu castelo. O texto descritivo é aquele que você dá os mínimos detalhes daquilo que está se pedindo. É como se você tirasse uma foto, só que uma foto que você usa, ao invés de imagem, palavras. Por exemplo, quando você vai descrever o vampiro, você vai dizer como era o cabelo, que cor era, como era a roupa, que cor era, o castelo como era. Você vai dar os detalhes, tá certo? Então, esse aqui é o nosso tarefão. Esse tarefão, ele vale nota, certo? E esses textos aqui, eu quero que você trabalhe ele bem direitinho. Os textos argumentativos, o texto narrativo e o texto descritivo. Todos eles feitos de uma maneira bem divertida em cima dos vídeos que foram colocados, né, que está sendo postado abaixo da aula. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Até quarta-feira. Capricha aí, tira foto e posta.